Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. José dos Santos pede perdão aos angolanos por ter participado da campanha eleitoral de João Lourenço. Apelo à sociedade angolana por Antônio Correia. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal NSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Che agora aguenta. Outra maca mais. José dos Santos pede perdão aos angolanos por ter participado na campanha eleitoral de João Lourenço. A mesma foi, né? E disse: em 2017 fiz campanha para o presidente João Lourenço. Hoje estou bem arrependida e peço perdão a todos os angolanos por isso. Juro que não sabia que ele ia conseguir causar tanto desemprego usando as instituições do Estado para fazer perseguição política a quem o irritasse por questões pessoais ou de ego ferido. Muito menos imaginei que as suas medidas políticas de economias ou econômicas iriam levar mais de 5 vezes o preço do saco de arroz, aos valores que hoje custam a desvalorizar 7 vezes mais a moeda. A todos vocês peço perdão por um dia ter dado a cara para apoiar João Lourenço, por José dos Santos. E aí vocês internauta, vocês lhe perdoam, né? Vocês perdoam a José dos Santos? Eu não. Eu não, sabes por que eu não perdoo a José dos Santos? Ou tipo, eu até posso perdoar ela, mas eu não sou obrigado a compactuar com as coisas dela, estás a ver? Eu quero te perguntar, você perdoa? Eu não perdoo. Eu até poderia perdoar ela, mas mesmo assim não compactuo com as coisas. Por que eu falo isso? Porque, mano, José dos Santos é filha do ex-presidente de Angola, tá entendendo? José Eduardo dos Santos. Ela deveria pedir desculpa, ela deveria pedir perdão. No meu ponto de vista, ela deveria pedir perdão aos angolanos por ter acreditado no MPLA desde que seu pai era presidente até agora. Isso sim faria sentido. Tá entendendo? José dos Santos deveria pedir desculpa ou perdão aos angolanos se ela fosse pobre, se ela não se beneficiasse também sobre a liderança do pai dela. José dos Santos hoje está a pedir perdão porque ela é rica, porque hoje ela não tem para quem correr. Tá entendendo? Ela vai atrás do povo. Tá entendendo? Ela quer ir atrás do povo e para isso tem que pedir perdão para vocês. Para vocês que se sentirem, como que fala? Se sentirem emocionados, se sentirem com pena dela e perdoarem ela e passarem a acreditar nas coisas que ela fala. José dos Santos tem que vir pedir perdão, ele e a sua família tem que vir pedir perdão ao povo angolano por terem mentido o povo angolano tantos anos. Tá entendendo? Quando o pai dela era presidente, ela tinha TV, a Semba Comunicação, a TPA2. Tá entendendo? Eles é que mandavam, mentiam o povo angolano, então deveriam pedir desculpa ao povo angolano, não pedir desculpa agora porque estão a ver que João Lourenço está a esbarrar. Tá entendendo? É mais ou menos isso, não. Tá entendendo? José dos Santos está querendo passar que no tempo do pai dele as coisas estavam bem, não estavam. Tá entendendo? As coisas não estavam bem no tempo do pai dela. As pessoas morriam de chuva, com chuva. As pessoas morriam com fome. Tá entendendo? Mesmo que o arroz era mais barato, mas mesmo assim tem pessoas que morriam com fome. Porque o que as pessoas ganhavam não era suficiente. Tá entendendo? Eu ganhava 12 mil kwanza no tempo de José Eduardo Santos. Então não dava bem um país. Tá entendendo? Não dava bem. Com 12 mil kwanza, faço o quê com 12 mil kwanza? Né? Faço o quê? É mais ou menos isso. Então, essa ideia de querer passar que no tempo de José Eduardo Santos as coisas estavam melhor e agora estão pior. Não. Angola está pior de 75. Tá entendendo? Desde o momento que o MPLA não quis conversar com outros partidos, né, que lutaram para correr com os portugueses, Angola entrou na desgraça. Tá entendendo? Desde esse momento, desde 75 que Angola está na desgraça, não agora. Tá entendendo, família? É mais ou menos isso. Essa aqui é minha humilde opinião, ok? E aí, face a isso, né, o nosso mano Antônio Correia traz aqui outra notícia apelando à sociedade angolana, né, por intermédio
Site Clube K. A pátria-mãe encontra em pleno estado de abandono e clama pela intervenção de todos os seus filhos. No entanto, já não importa a sua localização geográfica ou a cor partidária, temos todos de preencher os espaços de intervenção político-democrático visando o bem-estar da coletividade e, consequentemente, o desenvolvimento de todo o país. Fonte clubek.net por Antônio Correia. Só queria aqui aperfeiçoar mais um pouquinho. Ou tentar, tipo, dar uma minha dica sobre as dicas aqui do Antônio Correia, família. Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que todo angolano que mora na diáspora, o sonho dele, o objetivo dele é voltar para o seu país, tentar ajudar o país. Mas só que tem uma coisa. O governo não quer. Tá entendendo? O governo não quer apoio do povo, não quer. O governo não quer apoio do povo. O governo não quer que o povo ajude o país a desenvolver, não quer. Porque se fosse isso, nós não teríamos relato dos manos que tiveram cá conosco e basaram para a banda e regressaram dizendo porque lá não dá, o governo não dá chance. É mais ou menos isso. Tá entendendo, família? É mais ou menos isso. Ok? E a família, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go. Quando começa a se tornar mais claro que a causa da nossa pobreza não é simplesmente a baixa do petróleo, mas sim a crise de valores morais daqueles que têm a responsabilidade de dirigir a nação e criar condições dignas de convivência. Portanto, diante deste cenário, temos de reagir porque o país está prestes a afundar, num país desigual e com estado social caótico como o nosso. O jogo de salve-se quem puder é a regra de convivência. Diante deste caos social e político, é fundamental que não se instale um ambiente de censura à crítica, porque é com sentido de responsabilidade que se constrói uma nação e não por intermédio de decretos intimidadores que coartam direitos e liberdades fundamentais. Hoje se proíbe jornais e televisões por aquele que um dia vendeu uma esperança recheada de armadilhas em que todos nos caímos. A nossa geração, cá vai o nosso apelo. A juventude não pode, e está proibida de ficar pelo muro, de forma pávida, a assistir o colapso daquele que Agostinho Neto apelidou de trincheira firme da revolução. Em África, Angola é património de todos nós, por isso, não podemos esperar de homens com provas dadas de verdadeiros inimigos da pátria, resolvam problemas que eles mesmos criaram. A juventude tem a obrigação e o compromisso com a pátria-mãe, Angola. Esta tarefa deve ser visto como um alistamento para uma guerra de resgate de morais e de princípios que nortearam a guerra contra o regime colonial conduzido por grandes filhos desta nação, como Agostinho Neto, Holden de Roberto e Jonas Savimbi, jovens aguerridos e determinados. Lutaram contra o regime colonial com o fim único de servir Angola e os angolanos. Hoje estamos diante de um regime viciado em luxos, arrogância e insensível aos problemas que assolam a nossa população. Portanto, é um direito constitucional, não importa a sua localização geográfica, Europa, América, África, temos todo o dever patriótico de participar na coisa pública a todos os níveis da administração. A expressão, eu não gosto de política, não deve ser um argumento aceite. A pátria clama e como cidadãos vinculados ao Estado, temos a obrigação moral de participar ativamente na construção da nossa nação. Um dos filhos deste belo país defende que os processos políticos, económicos e sociais são diretamente proporcionais à qualidade e aprofundamento da participação direta dos cidadãos na vida do país. No entanto, é um dever patriótico participar com firmeza, com coragem e patriotismo visando o bem-estar da coletividade. Este é um momento muito especial na história de Angola. Todas as causas e mentiras do passado começam a evidenciar-se com a postura apresentada por este regime. O regime perdeu o norte e a vergonha, por outro lado, e perante um quadro de indigência, pronunciamento como o do líder religioso Dom Afonso Nunes, deve ser visto como um insulto ao estado de penúria em que se encontra grande parte da população angolana. O homem nos quer dar mais 5 anos de penúria e sofrimento, como se 5 ou provavelmente 10 não bastassem, nesta senda. Podemos também enumerar alguns jornalistas e analistas políticos que tentam apresentar uma fotografia de um país que somente eles conhecem, porque a Angola que conhecemos e a verdadeira, encontra-se num estado de miséria total. Contudo, fica cá o nosso clamor, não basta ser angolano e ficar simplesmente por aí, devemos participar em todo o processo de desenvolvimento do país. Angola é propriedade de todos nós, todos têm a obrigação moral de
participar ativamente na vida do país, ninguém pode, sem a participação de todas as forças vivas da sociedade, definir o futuro de todos. O país é feito por todos os seus filhos. Por isso, o país convida-nos a participar patrioticamente na coisa pública de forma a inverter o quadro, ou então seremos, pela geração vindoura, responsabilizados pela nossa inação, por António Correia e Andy Tomé. 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 Inação, por António... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta. Porque isso também é notícia, você não sabia, até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família neta, a família de Gelo continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queira-se para a opinião, que é muito importante. Até o dia, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninho.